Agora vamos ao laboratório com um casal que está casado há 3 meses apenas e está tendo muita dificuldade em se adaptar com a nova rotina. Marília, de 29 anos, e Tarcísio, de 24, estão juntos há 6 anos e se casaram recentemente. Marília não gosta quando Tarcísio toma decisões importantes sem comunicá-la. Já Tarcísio acha que não precisa falar tudo com ela e quer que ela pegue menos no pé dele. Tarcísio, por que todas as vezes que você vai tomar decisões sérias, você não me comunica, não conversa comigo, não vê se há possibilidade no momento? Tem coisas que eu deixo de falar, mas acho que tem coisas que eu não preciso falar. Você sabe que a raiva que eu tenho, o ódio que eu tenho da moto, porque você por várias vezes me deixou e foi andar de moto. Você me trocava pela moto, sabendo que eu não gostava. Não é que eu te trocava pela moto, o tempo, tudo. Eu tinha... Meu momento de lazer era, você sabia, eu trabalhava até a hora do almoço, eu andava até a tarde e à noite a gente estava junto. Teve outro exemplo também, há pouco tempo atrás, entre nós dois. Se não fosse eu chegar em você, se não fosse eu colocar você sequer assim na parede, para ver o que você realmente ia fazer, você ia turbinar o carro sem sequer comunicar comigo. E você sabe os motivos no qual eu não queria, os motivos que a gente não tinha necessidade, tinha outras obrigações a fazer com o dinheiro, digamos assim. Tá, mas era um gosto meu. Só que no momento eu nem achava que não tinha que falar também. Quando nós casamos, eu falei pra você, vamos guardar dinheiro. O que você sempre me respondeu? Sim, vamos fazer isso. Não, você não respondia isso. Não vamos comprar terreno, não vamos pagar, não vamos comprar nada agora, por quê? Porque quando nós resolver fazer isso, a gente vende tudo que tem e compra. Entendeu? A gente não podia ter pagando devagarzinho? Eu acho que tem hora que você fala demais, Então, a Marília e o Tarcísio estão passando problemas típicos de um casal recém-casado. Né? É até um pouco engraçado, né? Porque a gente se vê. Nós cometemos os mesmos erros, por isso que para nós parece um pouco cômico, e eu tenho certeza que vocês também, daqui a alguns anos, estarão rindo dessa situação que vocês estão vivendo hoje. Porque vocês estão casados há 3 meses, depois de um namoro mais sério de 6 meses, apesar de se conhecerem há 6 anos. E o que está acontecendo é que o Tarcísio, você ainda não se vê casado. Esse é o problema principal. Você tem a sua expectativa de continuar aquele ritmo de vida, as coisas que você fazia, os hábitos, as diversões, né? A maneira de lidar com as decisões, né? Não compartilhar, não perguntar nada, ele decide o que ele quer. Como, por exemplo, ir sair de moto com os amigos, decidir turbinar o carro sem falar com ela. Enfim, você está principalmente ainda com a mentalidade de solteiro. Esse é o principal. E para agravar a situação, a Marília está totalmente com a mentalidade de casada, que é correto. Mas eu quero dizer, existe um vácuo muito grande entre vocês, as expectativas de vocês, por causa disso. Claro que mostra aí uma falha na decisão de se casar. Talvez, né, para quem está assistindo, está numa situação assim antes de se casar, não é hora de se casar quando as expectativas e os objetivos não estão alinhados, porque quando não estão, é isso que acontece. E como alinhar? Vocês devem conversar bastante sobre as expectativas, né? Isso antes de casar, com preferência, né? Mas no seu caso, Marília, é normal, o que você está pedindo é certo, você quer atenção, você quer que ele compartilhe a vida dele com você, o que ele decidiu, como é que foi o dia. Isso é normal, eu entendo completamente. Mas quando você começa a impor isso, então você vai causar o oposto, você vai causar uma pessoa que vai evitar de falar com você, justamente para não fazer a sua vontade, porque parece que ele vai obedecer a ela quando ele faz toda a vontade dela. Ela acaba fazendo o papel da mãe dele. Vamos continuar assistindo e vamos dar os conselhos no final. Tipo uma coisinha, um grão de arroz, se eu entro em casa de sapato, você fala, se eu vou sentar na sala, eu piso no tapete de chinelo, você fala. Acho que não é, essas coisas não vem ao caso, não tem que ficar falando isso.
eu chego, trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, eu tenho que limpar quintal, fazer as coisas. Eu não vou fazer isso. Concordo contigo que às vezes eu falo demais, mas por quê? Porque do jeito que você chega da cocheira, quando você monta em cavalo, quando você pega, monta pra mostrar, tem que montar pelo, muitas vezes, você chega e senta no sofá. Não senta, não. Você chega no sofá sujo, você sabe, mas suas pernas estão sujas, a calça jeans está suja, do jeito que você chega, você pega e senta. De quem? Você sabe disso. A gente namorava, se via de vez em quando de segunda a quinta, mas sexta, sábado, domingo era certeza que a gente estava junto. Toda vez que a gente se via, eu me arrumava para você, você se arrumava para mim. Muitas vezes você chegava cansado em casa, muitas vezes a gente nem saía ou até mesmo saía mesmo estando cansado. Você olhava pra minha cara e falava assim, nossa, Tiquinha, como você tá linda. Com todo o respeito, você falava assim, você tá um mulherão hoje. Hoje, depois de casado, é difícil ouvir. Porque a gente já tá junto e, sei lá, não me tipo vem assim, aquela coisa de ficar falando. Eu não sou de ficar falando toda hora, todo dia. Eu sei, eu te conheço há 6 anos. Se eu não te conhecesse tão bem, eu tinha me casado contigo, já te falei isso. Mas você conhece o Tarcísio antes de se casar, não depois. O que acontece com o homem, Marília, antes de casar? Antes de casar, o homem vê a mulher como uma conquista. Então ele trabalha para conquistá-la. Então ele coloca a melhor roupa, o melhor perfume, ele capricha nas palavras, nos presentes, porque ele está trabalhando para conquistar a garota. Depois do casamento, o erro que a maioria dos homens comete é que ele pensa assim, bom, conquistei, ganhei o prêmio, trouxe o troféu para casa, está aqui na estante, a prova, e ainda tenho a certidão de casamento para comprovar. Aí ele relaxa, ele descansa, como ele falou há pouco, você, Tarcísio, falou que não é o seu feitio, você não é de ficar falando toda hora, mas antes você falava. Então, o seu erro, Tarcísio, é que você tem que começar a ser o namorado no dia a dia do casamento. Você precisa continuar namorando a sua esposa, ainda que você já a tenha por conquistada, você a conquistou, mas não esteja tão seguro disso, porque ela está dando falta, ela está sentindo falta, e se você não fizer esse trabalho, se você não fizer o trabalho de elogio, é muito tentador ela buscar isso em outro lugar. Ela pode buscar isso com as amigas, ela pode buscar isso com os animais, com um cachorrinho, ela pode buscar isso, Deus proíba, em outro homem. Não que ela vá, mas eu quero dizer que você não pode deixar essa brecha de fazer a sua esposa se sentir desprezada por você, deixada de lá, só porque agora é esposa, né? Agora você, Marília, você precisa ter cuidado, porque se ele chega em casa e você logo critica por coisinhas como pé, né, no sofá, sei lá, sujeira, tapete e tal, fica difícil para ele entrar no clima do elogio, né? Então, tudo depende de como começa a noite. Então, quando ele chegar em casa, procura ser bem agradável. Se ele entrou sem querer, deixou o sapato no meio, né, do corredor, vai lá e tira o sapato. Não é que você vai ser empregada dele, mas para evitar de vocês não terem uma noite agradável. Porque se você fica criticando tudo que ele faz quando ele chega em casa, ou fica mandando ele limpar garagem, que tal, então fica difícil para o cara chegar e ficar no clima de elogiá-la também, né? Não estressar o relacionamento, mas entender que porque ele ainda está nessa mentalidade de solteiro, vai levar um tempo para ele ser treinado, né? Para ele aprender que ele precisa fazer as coisas em casa. Então, você tem que trabalhar com os lembretes pontuais. De vez em quando você lembra, mas se ele não fez, você vai lá, faz sem criar problema. E depois, numa hora boa, você menciona. Em vez de ser como a mãe chata, você não pegou aquela coisa, põe aquele negócio no lugar, menino. Você vai cumprir esse papel de mulher chata. E nenhum homem, por mais que ame a sua mãe, quer casar com ela, tá? Então pense nisso. Entendeu? Mas é gostoso a gente ouvir. Levanta o ego da mulher. Tiquinha, eu te amo. É gostoso. Entendi. Gostaria, sim, que você tivesse um pouco menos de raiva, apesar de ter os meus erros lá atrás por causa da moto, você passasse a gostar. Quando chegar o momento, você vai ter sua moto. Não, então, que eu te falei, quando for o momento que eu tiver, eu vou ter. Só não quero que você tenha essa raiva.
tem que conquistar muita coisa. Sim, não conquistar bem material, me conquistar. Fico sozinha o dia inteiro. Dia inteiro. Quando você chega em casa, ou você vai pra sala jogar videogame, ou você liga a televisão para assistir algum programa que você gosta. Mas eu queria atenção, eu queria conversar com você. Eu queria saber do seu dia. Mas é que tem dia não vai normal, de eu não chegar e falar, e sempre perguntar, o que você tem? Não tem nada, não tá acontecendo nada, mas você pergunta o que você tem. Um relacionamento para dar certo tem que ter comunicação. Se não tem diálogo, não vai para frente. Em 6 anos eu venho falando isso e converso com você sobre isso. Eu gostaria que você mudasse assim o seu jeito um pouco de conversar às vezes. Você é muito estourada, muito... Fala mais calmo. A questão de eu estar com você e da gente estar junto é porque eu gosto de você, eu te amo. Você sempre foi e vai ser a mulher da minha vida. A mãe dos meus filhos. Quando eu realmente te conheci, eu falei, esse é o homem da minha vida. Você sabe o quanto a gente sofreu junto. O que já passamos juntos. E 6 anos eu batalhei por você. Pelo nosso casamento. E eu não vou desistir de você tão cedo. Eu não quero desistir de você. Eu acho que se a gente consegue resolver os nossos problemas conversando, se tem essa possibilidade, eu quero. É com você que eu quero ficar bem velhinho. E vamos ficar. Suas dicas para ela, Cristiane. Bom, primeiro, deixa eu dar uma dica para o Tarcísio. Ok. Tá? Tarcísio, se você for mais atencioso com ela, você vai ter a moto, você vai ter os seus momentos da moto. Porque o que ela quer de você é atenção. Você começar a dar essa atenção, você vai ver que você vai ter uma esposa muito mais feliz em casa e muito mais agradável também, que vai relevar as sujeirinhas que você deixa na casa, tá bom? Agora, Marília, você precisa procurar ser essa esposa, mesmo se ele não está daquele jeito ainda que você quer. Por quê? Porque é tudo novo para os dois, né? Para ele, muito mais, porque você já tem mais maturidade, você já tem a ideia completa do que é ser casada, do que é estar no casamento. Para ele, tudo isso é novo, é uma coisa assim estranha, o que parece, né? Então ele está totalmente sem noção do que é ser marido, atencioso, de cuidar de uma casa, cuidar da esposa, ele não tem noção. Então seja mais compreensiva, procure ajudá-lo nisso, entendeu? Ser mais agradável. Tudo que ele pediu dela durante toda a conversa foi: não fique tão brava, não fique falando demais. Mas ela fica brava insistindo. Por causa da frustração que ela tem. Compreensível, mas ela tem que entender que não está funcionando. Realmente. Falar não está funcionando. Por isso que você tem que ser mais agradável. Isso. Até você quer falar alguma coisa que ele fez que você não gostou? Procure ser agradável na maneira de falar. Use o seu poder de mulher, Marília. A mulher, ela tem muito mais poder nas palavras quando ela usa as palavras com suavidade, com jeitinho. Quando ela soa como a mãe, o homem sai correndo. Óbvio, isso é natural. Então use as suas palavras com mais sabedoria. Tarcísio, comece a pensar mais no nós, você e a Marília. Você não é mais sozinho. No momento que você decidiu se casar, você entrou para um relacionamento onde há 2 pessoas, uma equipe. Então você não pode mais tomar as decisões pensando somente em você, fazer as coisas somente pensando em você. Você precisa pensar nela, no bem dela. Você tem que ser mais vocal, mais verbal na expressão do seu amor por ela. Não esqueça de conquistá-la todos os dias. Uma ligação durante o dia, notar a roupa dela, o cabelo dela, continuar aqueles elogios que você sabia fazer muito bem na época do namoro. Tá bom? Então trabalhe nisso, mais maturidade, um pouquinho de ajuda ao redor da casa, você vai conquistar a Marília como você fez lá no início, tá bom? E uma consideração final para todos os que assistem, especialmente os que estão num relacionamento onde a mulher é mais madura que o homem. Veja aí, em loco, os resultados
quando uma mulher mais madura, ela entra num relacionamento com um homem imaturo. A frustração que isso causa. Considerações para você pensar bem. Bom, não são só os recém-casados, como a Marília e o Tarcísio, que têm problemas de adaptação. Nós vemos que muitos casais têm tudo para dar certo, mas devido ao estresse do dia a dia, se deixam levar pelas emoções.